olhos ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Sejam bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, para o 7º dia da novena missionária, consagrados e consagradas, sujeitos da missão universal. E hoje nós temos aqui 2 consagrados para participar conosco: o nosso bispo, frei franciscano consagrado, e a nossa irmã Maria Antônia, missionária de Jesus sacerdote, que vão dar para nós esse testemunho missionário de consagrados à missão. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nós agradecemos, ó Deus, por tantos homens e mulheres que deram seu sim à vida consagrada. Guardai, fortalecei e abençoai-os, tornando-os felizes e santos em sua missão. Dai-lhes a coragem necessária para que, mesmo diante da perseguição, continuem gritando o Evangelho com a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O consagrado e o consagrado secular continuam a missão de Jesus, de acordo com a vocação pessoal, discernida à luz do Evangelho e da realidade em que vivem. A consagração se expressa pela profissão dos conselhos evangélicos e no seguimento radical de Jesus Cristo. A vida é missão. Assim, a missão do consagrado e da consagrada secular se realiza como fermento na massa, que através da sua presença discreta faz crescer o reino de Deus no meio do mundo. Dado que toda a vida de Cristo tem caráter missionário, os homens e mulheres que o seguem mais de perto assumem plenamente esse mesmo caráter, o forte compromisso de dar testemunho do Senhor Jesus, anunciando a fé que recebeu como dom. Neste momento, eu convido você a tomar a Sagrada Escritura na carta de Romanos, no capítulo 15, versículos do 16 ao 21 e o versículo 24. Repetindo, Romanos, capítulo 15, versículos do 16 ao 21 e o versículo 24. Ouçamos com atenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo Jesus diante de Deus. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os gentios à obediência da fé, em palavras e ações, pelo poder de sinais e prodígios, pela força do Espírito. Assim, levei a cabo a pregação do Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tendo o cuidado de anunciar o Evangelho somente onde o Cristo ainda não era conhecido, a fim de não edificar sobre alicerce alheio e me conformar ao que está escrito: aqueles aos quais ele não foi anunciado o verão, e os que não ouviram compreenderão. Espero ver-vos de passagem quando viajar à Espanha. Espero também que me ajudeis no prosseguimento da minha viagem, depois que eu desfrutar um pouco da vossa convivência. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Pois então, meus queridos espectadores que acompanham essa novena missionária, a gente está considerando os diversos aspectos da vida missionária da Igreja e hoje, de modo muito especial, a vida consagrada. Nós acabamos de ouvir São Paulo Apóstolo colocando basicamente a diferença que existe entre uma vida missionária consagrada e aquela vida das comunidades da Igreja que ele havia plantado. Porém, naquele tempo de São Paulo ainda não havia a vida consagrada instituída como ela é hoje, como um modo de ser na Igreja muito peculiar. E é por isso que eu gostaria de primeiro esclarecer isso. Consagrados na Igreja, hoje existe uma confusão tão grande, muitos que se dizem, eu sou leigo consagrado, consagrada. O estado de vida que a Igreja estabelece como consagrados são aqueles que, nas congregações religiosas, nos institutos e ordens, fazem os 3 votos, fazem a profissão dos votos, ou seja, declaram-se, através desses 3 caminhos do Evangelho, a pobreza, a castidade e a obediência, como consagrados perpetuamente ao Senhor. E é o caso meu, da irmã Maria Antônia e de outros que você conhece que são irmãos e irmãs consagrados. Como existem consagrados que também são padres, muitas vezes perguntam para a gente, mas qual a diferença que existe entre um frei e um padre? Um religioso e um padre chamado secular ou diocesano. Qual que é a diferença? São Paulo explica muito bem, porque na Igreja existem essas 2 linhas de evangelização. Uma é aquela em que a pessoa que é encarregada do pastoreio de uma comunidade permanece ali sedentário ou numa diocese, enquanto que o religioso, ele, por ser membro de um instituto que abrange uma área muito maior, ele sai em missão, ele deixa essa terra e vai para outra com uma dinâmica missionária diferente. No nosso caso, os franciscanos estão presentes no mundo inteiro, em mais de 100 países, e são formados em províncias, em regiões onde eles atuam, no meu caso, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e assim outras províncias franciscanas no Brasil. E a gente circula por aí tudo. Eu já estive no Paraná, já estive em Santa Catarina, já estive no Rio de Janeiro, vim trabalhar muito em São Paulo e, por fim, fui escolhido entre os religiosos para ser também bispo. É algo que se somou depois, mas o fundamento da minha opção de vida é a vida franciscana consagrada. Essa é a mais importante. Dali surgiu o serviço presbiteral, o serviço episcopal. Diferente da irmã, ela entrou num instituto religioso e, como irmã, permanece religiosa, mas também se desloca para todos os lugares. Ela veio do México para cá. Aqui as irmãs atuam, agora estão indo lá para a África formar uma nova comunidade no país do Tchad. É próprio da congregação dela, é próprio das congregações religiosas, então, esse ser missionário sem fronteiras. E é próprio daqueles que são diocesanos, seculares, serem fixados numa determinada terra para ali exercer a sua missão. Ambos são missionários, mas cada um exerce dentro da Igreja uma função um pouquinho diferente. Hoje nós temos neste dia, neste 7º dia da novena,
que refletir sobre essa vocação especial. E levar a todas as pessoas esse convite de Jesus. Olha, o mundo é uma grande lavoura de Deus, uma messe de Deus. E Jesus disse, a messe é grande, e é mesmo. Os operários são poucos. É preciso pedir ao Senhor da messe que Ele chame, Ele envie operários para a sua messe que é tão grande. Assim, a gente vai estar realizando isso que a novena pede, que da comunidade local a gente abra os olhos para o mundo inteiro, até os confins do mundo, onde deve chegar o Evangelho. Então, João, aproveito a oportunidade, né, sendo um padre secular diocesano, né, são vários institutos, né? O que diferencia, assim, para os nossos ouvintes entenderem a diferença de um instituto para o outro? Por exemplo, tem franciscano, tem dominicano, tem passionista. Aqui na nossa diocese temos os cônegos lateranenses, temos os camilianos, temos paulinos, temos orionitas, só falando dos carmelitas, falando das congregações masculinas, porque se for fazer a lista das congregações femininas aqui na diocese, são mais de 20. O que as diferencia, você pergunta? Todas elas nasceram para uma determinada finalidade, para uma urgência evangelizadora de um tempo. Assim, os camilianos surgiram quando havia uma grande necessidade de trabalho com os enfermos. Os agostinianos, são muito mais antigos. Santo Agostinho começou a juntar clérigos, padres, portanto, num grupo, numa vida comunitária, e criou aquele grupo dos cônegos, chamados depois lateranenses. Assim, diversos fundadores de congregações e de institutos, eles, por uma inspiração divina, eles começam um trabalho numa linha determinada. E cada instituto é diferente um do outro. Se você já teve vontade de ser religioso ou religiosa, faça uma experiência, conheça as irmãs missionárias, as irmãs franciscanas, as irmãs dominicanas, as irmãs carmelitas. Cada uma delas é diferente. O Espírito Santo é riquíssimo de inspirações e de variedade na igreja. Porém, todas elas convergem para uma coisa só: imitar Jesus Cristo, que foi pobre, despojado de tudo, foi obediente ao Pai e foi casto na sua escolha de vida, vivendo integralmente a sua missão. Assim são os religiosos. Certo. Última pergunta, daí agora para os dois. Existe um carisma que identifica, né, o instituto de cada um, a congregação de vocês. Qual que é o carisma que os franciscanos e as missionárias de Jesus Sacerdote têm para serem missionários na igreja? Comece você. Meu carisma ante a igreja como missionária de Jesus Sacerdote é sacerdotal. Como que é? Nós oferecemos nossa vida pela santificação dos sacerdotes, sejam eles religiosos ou seculares. Então, toda a nossa vida está voltada hacia eles. Porém, também trabalhamos e rezamos pelo sacerdócio batismal, por todos os leigos. Então, temos duas funções. O nosso carisma é rezar pelo povo de Deus batizado e, fundamentalmente, pela santificação e multiplicação do clero. Essa é a nossa finalidade no meio da igreja. Por isso existimos e agimos. Temos nossa própria missão, mas o carisma é esse, é o que trabalhamos. Agora para falar do carisma franciscano, se eu começar para valer, olha, tem muita coisa para dizer, porque a gente conhece São Francisco, a riqueza da sua vida.
E ele começou de uma maneira muito simples. Ele queria viver o evangelho ao pé da letra. Esse foi a origem do seu carisma. E ele nem tinha pensado em formar uma ordem religiosa. Ele queria ele próprio viver o evangelho de Jesus Cristo assim. Só que a sua maneira de viver, despojado, pobre, obediente ao evangelho e sem casar-se, sem constituir família, sem ter bens, ele vivendo livremente assim no mundo, ele começou logo a atrair outras pessoas. E aí ele dizia, surpreso, né, por ter outras pessoas que queriam seguir o mesmo caminho, o Senhor me deu irmãos, dizia ele. E assim, esses primeiros que se juntaram a São Francisco foram ouvindo dele e abraçando junto com ele essa causa de ser itinerantes pelo mundo levando o evangelho. Esse é o carisma principal. Agora você vai encontrar franciscanos que trabalham em escola, que trabalham em hospitais, que trabalham em paróquias, que trabalham em missões longe das suas terras, além fronteiras. Vocês vão encontrar franciscanos que trabalham nas organizações mais pobres, a serviço das pessoas de rua, a serviço dos enfermos, em toda parte. Então, o carisma franciscano é basicamente um leque, mas que tem como centro viver o evangelho ao pé da letra, isso que é o mais importante. Vamos então agora transformar a palavra meditada, a inspiração consagrada na palavra, em oração. Elevemos a Deus nossas preces rezando. Tornai-nos, ó Deus, testemunhas do vosso amor. Tornai-nos, ó Deus, testemunhas do vosso amor. Por intercessão de vossos mártires, que deram as suas vidas para testemunhar a fé, dai-nos a coragem necessária de continuar gritando o Evangelho com a vida. Recemos. Tornai-nos, ó Deus, testemunhas do vosso amor. Ajudai com a vossa graça, Senhor, os consagrados e as consagradas seculares em sua missão cotidiana de viver os evangelhos evangélicos nos vários ambientes familiares, sociopolíticos, culturais e profissionais que participam. Recemos. Tornai-nos, ó Deus, testemunhas do vosso amor. Despertai, ó Deus, no coração do jovem, o desejo de seguir Jesus mediante uma especial consagração da vida, e fazei que a Igreja redescubra o grande dom que é a vida religiosa e consagrada. Recemos. Tornai-nos, ó Deus, testemunhas do vosso amor. Vamos transformar a nossa oração em ação. A pergunta que o nosso compromisso missionário nos faz hoje: quais ações temos promovido para despertar e animar a missionaridade nas diversas vocações existentes na Igreja? Vocação laical, matrimonial, vida consagrada e religiosa, ministérios ordenados. O que nós temos feito nas nossas comunidades para animar e despertar a vocação no coração das pessoas? Num instante de silêncio, medite a realidade da sua comunidade, da sua paróquia e da nossa diocese. O segundo questionamento do nosso compromisso missionário é: ninguém é chamado à toa, mas é chamado para uma missão. Qual é a minha missão? Eu tenho respondido positivamente ao meu chamado? Nós estamos no ano vocacional, que tem o mesmo lema da nossa novena missionária deste ano: corações ardentes e pés a caminho. Será que nós temos despertado o interesse
de respondermos nós mesmos à nossa vocação a Deus, naquilo que Deus nos chama, e nós temos dito sim e feito com amor a missão que Deus tem nos convidado, nos chamado? E num gesto concreto, nós podemos, nas nossas comunidades, incentivar e promover as feiras vocacionais, para que possam conhecer as diversas vocações da nossa igreja, de modo a responder com sinceridade e generosidade ao chamado de Deus. Vamos então fazer juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários, como graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes, ao escutar a vossa palavra, e com os pés a caminho, para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuemos nossa oração, sempre, suplicando ao Senhor que envie mais santas e fiéis vocações à vida religiosa e à vida consagrada, e que fortaleça todos aqueles que doam sua vida por causa do reino de Deus. Agradeço a irmã Maria Antônia por estar aqui conosco, ela que também é membro da executiva do COMID, do nosso Conselho Missionário Diocesano, e a Dom João por estar conosco neste 7º dia da nossa novena missionária. Sejam sempre bem-vindos para estar conosco. Amém. Obrigado, e nos vemos no dia da missão, da Jornada da Confiança. Isso mesmo, reforço o convite. Dia 21 e 22 de outubro, lá na paróquia São João Batista de São João Novo, nós teremos a nossa jornada missionária diocesana. Já estamos nos últimos dias, né? Faltam 3 dias para as missões diocesanas na paróquia de São João Batista. Você que ainda não fez a sua inscrição, corre lá, faz, se inscreva, participe e ajude a espalhar as sementes do reino de Deus aos irmãos lá da paróquia de São João Batista. Vamos então reforçar que a nossa novena missionária ela está no aplicativo da Rádio Católica de Osasco, nos horários que tem sido apresentado todos os dias, e você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio Católica de Osasco. Dom João, o senhor pode dar a bênção para nós? Claro, com muita alegria. Quero abençoar toda essa campanha missionária, a novena missionária especialmente, e aqueles que estão com a sua atenção voltada neste momento à igreja, para acolher esse chamado e partir em missão. Quero abençoar desde já
Você que tem vontade de participar da Jornada da Confiança, se já fez a inscrição ou não fez, receba a minha bênção desde já. E recebam a minha bênção também as famílias que serão especialmente beneficiadas neste mês missionário. Que Deus guarde todos na paz e no bem. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Corações ardentes, pés a caminho.